pare de sonhar, pare de criar, pare de se conhecer e enfrente o sistema, a realidade, com a força física, da maneira que ele pede. Vamos conversar sobre isso. Eu ouvi recentemente, e concordo em partes, que a realidade, o sistema, quando eu falo sistema, não é só o governo, não é só a forma como as coisas estão no mundo, socialmente. Eu falo do sistema da própria realidade, em como as coisas funcionam, em como as coisas são na vida do ser humano. Eu ouvi dizer que para a gente enfrentar o sistema, para a gente vencer o sistema, nós precisamos fazer isso da maneira que ele pede, né? De forma objetiva. Mas eu vou propor uma nova maneira, eu vou propor uma nova forma de pensar sobre isso. Eu acredito muito que o sistema, ele se vence não só com a força bruta. É claro que a Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força, no sentido de que a gente precisa agir sim, a gente precisa fazer sim coisas que nos levem a alcançar aquilo que a gente pretende, para superar aquilo que a gente pretende vencer, que está nos oprimindo, nos sobrecarregando, e que a gente venha triunfar sobre aquilo. A gente precisa agir para que a gente consiga superar aquilo. Porém, eu acredito também que o sistema do mundo, ele se vence não só de força, não só de ação e reação, toma um tapa da outro. Eu acredito que o sistema ele se vence com cultura, com introspecção, com autoconhecimento. Cultura, que eu falo, é arte. Introspecção, autoconhecimento, é você se interiorizar. E eu proponho isso aqui não como uma forma de enfrentamento direto do sistema, de combater frente a frente, mas de fuga mesmo, de escapismo. Fugir do sistema. Vencer o sistema significa fugir, escapar dele. Vencer o sistema não é enfrentá-lo, vencer o sistema é sair. E para a gente sair dele, a gente precisa ter um lugar para se refugiar. E esse lugar, muitas vezes, é dentro de nós mesmos. Dostoiévski, um grande escritor e filósofo, ele viveu uma época em que havia uma ditadura, um absolutismo na época que ele vivia, no país que ele vivia, e que certas coisas não podiam ser ditas contra o governo. E qual foi a maneira dele vencer esse sistema? Ele escreveu livros, em grande parte, histórias fictícias, mas ele expôs por meio da escrita, uma escrita que subsiste até hoje, que até hoje transforma o pensamento da literatura, da filosofia, e ele escreveu de maneira simbólica, de maneira alegórica, as críticas, né, o pensamento que ele tinha a respeito daquele sistema. Então veja, ele venceu o sistema, mas ele não enfrentou o sistema diretamente. Ele encontrou uma forma de fugir do sistema, de falar do sistema sem enfrentá-lo diretamente. Ele usou a escrita, a arte, o pensamento para vencer o sistema de maneira inteligente. Vencer o sistema requer não apenas força. Vencer o sistema, sair do sistema, requer intelectualmente conhecimento, requer sabedoria e requer a cultura, como eu já falei, a arte, você se expressar, você se interiorizar, você se conhecer melhor, você buscar formas de lidar com as suas dificuldades e com as dificuldades sociais, de maneira que você venha transformá-las, não aboli-las, não acabar com elas, destruí-las com as mãos, mas transformá-las. A cultura, o sistema, a sociedade precisa passar por transformações, revoluções. E na maioria das vezes, em toda a história a gente vê isso, sempre aconteceu por meio da transformação do pensamento, da transformação intelectual, da transformação artística. Por exemplo, o renascentismo é um grande exemplo, vários movimentos artísticos, literários e filosóficos. A Revolução Científica também. O Iluminismo, que nos trouxe a sociedade que nós temos hoje, mesmo que não seja perfeita, foi um progresso. Então,
eu reforço que para a gente vencer o sistema que vivemos, se ele não está bom, se realmente tem coisas que precisam ser superadas, nós precisamos fugir, nós precisamos encontrar um refúgio, nós precisamos criar, produzir, pensar, transformar a ciência, transformar a arte, transformar a cultura. Nós precisamos também, religiosamente falando, buscar crescimento e evolução espiritual em Deus, por meio da palavra, por meio do que foi deixado como ensinamento, porque são essas coisas que vão nos levar, e não falo só no sentido individual, mas sim no sentido coletivo, nos levar a superar o maligno nos problemas que nós temos na sociedade hoje em dia. Porque o mundo jaz no maligno, mas só podemos transformar este mundo por meio, como Jesus disse, ele orou pelos discípulos dizendo para Deus, não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Então, para que nós venhamos ser guardados neste mundo, nós precisamos também agir, fazer aquilo que nós precisamos fazer de maneira íntegra, de maneira autêntica e de maneira fiel aos nossos valores e aos nossos princípios. E não há melhor forma de fazer isso do que burlando o sistema. O sistema não se vence enfrentando diretamente, mas burlando. Você precisa encontrar brechas no sistema para que você possa sair dele e superá-lo.